pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à 11ª aula, ou 11th Class. A aula passada foi de Day by Day, onde falamos sobre as partes do corpo. A aula de hoje também é de Day by Day e falaremos sobre como descrever a aparência de uma pessoa. Lembrando que você pode imprimir ou salvar as apostilas dessa aula para não perder tempo copiando. Hoje você só precisa prestar atenção e depois fazer as suas anotações. Então, vamos começar mais essa aula? 11ª aula, 11th Class, Day by Day, descrevendo a aparência. Dando continuidade ao assunto da aula passada, em que conhecemos várias partes do corpo, hoje vamos falar sobre adjetivos que descrevem a aparência de alguém ou a sua. Além disso, falaremos das frases mais usadas quando se fala da aparência e a maneira mais apropriada de se falar isso em inglês. Vamos iniciar falando sobre a impressão geral que temos quando vimos a pessoa pela primeira vez. Podemos usar os seguintes adjetivos: beautiful, que significa bonito; good looking, bonito ou boa aparência; pretty, bonito ou lindo; handsome, elegante, simpático; ugly, feio; e cute, bonitinho, atraente. Mas precisamos ver alguns detalhes com estes adjetivos antes de usá-los. Beautiful e good looking podem ser usados tanto para o sexo masculino como para o sexo feminino. Já pretty é somente usado quando falamos de uma mulher bonita e handsome quando falamos de um homem bonito. Cute é mais utilizado para crianças e outras coisas bonitinhas ou fofinhas, mas pode ser usado para homens e mulheres sem problema algum. Antes de partir para a nossa próxima parte da aula sobre aparência física, vamos ver alguns exemplos com estes adjetivos. Her brother is very handsome. Traduzindo, o irmão dela é muito bonito. Lorena is really pretty girl. Lorena é uma menina muito bonita. Outro exemplo. This is a group of good-looking people. Traduzindo, este é um grupo de pessoas bonitas. This dress you are wearing is so cute. Traduzindo, este vestido que está vestindo é tão bonitinho. The sunset from this point is very beautiful. O pôr do sol deste lugar é muito bonito. This necklace he gave me is so pretty. Este colar que ele me deu é tão bonito. Mas atenção, pessoal! Devemos saber que os adjetivos good looking e handsome são usados somente com pessoas, enquanto beautiful, pretty e cute podem ser usados para objetos, animais e eventos como party, concert, sunset, birthday, graduation, entre outros. Pessoal, temos mais alguns adjetivos que descrevem a aparência física de uma forma geral, como wonderful, que significa maravilhoso, gorgeous, que significa lindo, e astonishing, surpreendente. Estes podem ser usados para objetos e pessoas, assim como beautiful e pretty. Temos mais alguns que não se resumem só à aparência física, mas que podem ser usados em várias situações como amazing, que significa surpreendente, impressive, impressionante, incredible, incrível ou inacreditável, entre outros. Vamos falar agora de adjetivos e frases que podemos usar relacionados ao peso. Sabemos que é uma questão muito delicada falar do peso de uma pessoa. Portanto, vamos falar de adjetivos relacionados a esse assunto e depois as maneiras mais delicadas de abordar isso. Para falar de peso, podemos usar fat, gordo,
chubby, gordinho, thin, magro ou fino, skinny, esbelto ou magricelo, obese, obeso, overweight, acima do peso, slim, elegante ou esbelto e heavy, forte, além de big boned, ossos grandes. Só que, como eu disse, falar de peso é uma questão muito complicada. Por isso, vamos ver em alguns exemplos como podemos usar estes adjetivos e falar do peso de alguém com elegância. Jason has put on a little weight lately. Traduzindo, Jason ganhou um pouco de peso ultimamente. My brother is a little chub. Traduzindo, meu irmão é um pouco gordinho. She is only heavy because she has big boned. She is not fat. Ela só é pesada porque tem ossos grandes. Ela não é gorda. Top models nowadays are really skinny. Modelos hoje em dia são muito magricelas. Outros exemplos. The doctor got a little fat in the last few months. O médico engordou um pouquinho nos últimos meses. This lady is really slim. She is very fit. Essa senhora é muito elegante. Ela está em forma. Obese people may have heart problems. Pessoas obesas podem ter problema de coração. Johnny is a little overweight. Johnny está um pouco acima do peso. Como vimos nos exemplos, podemos usar estes adjetivos combinados com verbos. Os verbos engordar e emagrecer são formados com os adjetivos fat e thin e com o substantivo weight. Por exemplo, to get a fat, engordar. To get a thin, emagrecer. To gain weight, ganhar peso. To lose weight, perder peso. Agora vamos focar no cabelo e no rosto. Podemos descrever o cabelo pela cor, por exemplo, blonde, loiro ou loira, brown, marrom ou castanho, black, preto ou negro, grey, cinza ou grisalho e red, vermelho ou ruivo. Ou podemos dar um adjetivo à pessoa conforme a cor do seu cabelo, como por exemplo, he is blonde. Ele é loiro. She is a brunette. Ela é uma morena. They are red-headed. Eles são ruivos. We are black-headed. Nós somos morenos. As únicas cores de cabelo que podem ser transformadas em adjetivos diretos são blonde, brown e red, que viram blonde, brunette e red-headed. Com as outras cores, como black, devemos usar um hífen e a palavra headed. Por exemplo, black-headed. Atenção! Como no Reino Unido encontramos muitas pessoas ruivas, há uma palavra própria para falar de ruivos no inglês britânico. É a palavra ginger. Há algum tempo, esta palavra soava ofensiva para os ruivos, mas foi perdendo o sentido ofensivo. E hoje em dia existem campanhas contra a discriminação usando expressões como Ginger's Pride, orgulho ruivo. Quanto ao tipo de cabelo, os adjetivos mais usados são curly, que significa encaracolado ou crespo, wave, ondulado e straight, liso. Vamos ver exemplos nas frases. Tina's hair is very curly. O cabelo da Tina é encaracolado. I don't like straight hair. Eu não gosto de cabelo liso. Outro exemplo. Gary's hair is brown and wavy. O cabelo de Gary é castanho e ondulado. Quanto às partes do rosto, temos alguns adjetivos genéricos que podemos usar, como big, que significa grande, small, pequeno, long, que significa longo, e short, que significa curto. Quando falamos de nariz, podemos usar narrow, que significa estreito, wide, largo,
crooked, torto, hooked, em forma de gancho, turn up, empinado, além dos adjetivos que já falamos. Pessoal, quando falamos de olhos, também usamos os adjetivos mais comuns, como big e small, mas também há adjetivos mais específicos, como deep set, olhar profundo, bogey, inchado, almond shaped, em forma de amêndoas, como são os olhos das pessoas orientais, round, arredondados, sparse, espaçados ou separados, e straight, direto, honesto. Já para a boca, podemos usar os adjetivos comuns, mas também podemos dizer que alguém tem full lips, que significa lábios carnudos, ou thin lips, lábios finos. E quando falamos de outras partes do corpo, também podemos usar os adjetivos comuns como big, grande, small, pequeno, tall, alto, short, baixo, thin, magro ou fat, gordo. Por último, para terminar a nossa aula, vamos falar um pouco sobre a altura. Quando falamos da altura de alguém, podemos dizer tall, que significa alto, short, baixo, stout, robusto ou forte, lank, esguio ou alto e magro, e humpbacker, corcunda. Os adjetivos stout e lank unem um pouco o quesito peso com altura, já que stout é alguém corpulento e alto, e lank é alguém magro e alto. Mas atenção, pessoal, ou no inglês, pay attention. Humpbacker é corcunda e é usado para falar de qualquer pessoa que possua uma corcunda. Porém, também é usado para designar aquelas pessoas que são tão altas que andam curvadas para frente e meio corcundas, como no exemplo. He is so tall that he is humpbacker. Ele é tão alto que é corcunda. Bem, pessoal, chegamos ao final dessa aula de Day by Day, onde aprendemos sobre como falar da aparência física. Na próxima aula, vamos aprender a usar os pronomes pessoais oblíquos e vamos fazer uma revisão dos tempos verbais presente, simples e contínuo. Caso vocês tenham dúvidas, assistam às aulas quantas vezes quiser ou mande um e-mail para os nossos professores. Vejo vocês na próxima aula.